Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Mirandela e ao Campeonato Nacional de Fundo 2022, um campeonato que se volta a repetir aqui em Mirandela depois do sucesso do ano passado. Comigo tenho o Rui Câncio para nos acompanhar nestes 2 dias e mais de 40 regatas. Olá Sara, sim, é verdade, foi uma grande jornada de canoagem neste excelente palco que é aqui o Mirandela, e fomos muito bem recebidos, tudo muito bem organizado e fazia todo o sentido de voltarmos novamente aqui onde fomos felizes, não é? É verdade, e também aqui com várias pessoas, vários atletas de renome este ano a participar que não tinham participado no ano passado. É um orgulho enorme receber a Federação Portuguesa de Canoagem e todos os atletas, porque temos condições únicas para a prática da canoagem e é uma modalidade que queremos incentivar entre os nossos jovens. O Clube Fluvial de Mirandela também tem sido um parceiro para esta iniciativa e quero também agradecer à Federação Portuguesa de Canoagem esta possibilidade de acolher esta prova. Obrigado nós, porque realmente isto tem um plano de água espetacular, não é, Câncio? Sim, aqui o Rio Tu oferece-nos excelentes condições para, não só para os praticantes, mas também para todo o público que possa assistir e para todos os atletas, dado aquele jardim e aquelas condições para os clubes poderem estar, é sem sombra de dúvidas um dos melhores locais para a prática da modalidade no país. E assistimos então aqui às 2 primeiras regatas, C1 cadete feminino e C1 infantil feminino com 2 km. Sim, estes escalões mais novos, mais baixos e principalmente nas canoas começam sempre com distâncias menores, porque o domínio da embarcação também não é, e também para favorecer o espetáculo em si, porque senão era muito tempo dentro de água, distâncias maiores entre adversários e a espetacularidade e a competição perdia algum interesse. Daí o facto de nos escalões mais jovens e nas canoas reduzir-se a distância para os atletas também não terem tanto tempo em prova e para haver maior competitividade entre os competidores neste caso. Exatamente. Aqui neste caso, uma competitividade que é relativa, não é? Portanto, vemos aqui a chegar, se não me engano, exatamente, é Mariana Marques, que tem meses, aqui sim. uns grandes... Sim, dominou claramente esta diferença. prova, sem sombra de dúvidas que é a atleta mais forte no momento neste escalão. E aqui, 0,99 é a Leonor Carvalho. Do Prado. Exatamente, que chegou em segundo lugar, e aqui entretanto já começamos a ver a chegar a vencedora Maria Maia do escalão C1 infantil feminino. Sim, estes clubes com grandes tradições nas canoas, não só nestes escalões, e a mostrar que o trabalho está a ser feito de base, de baixo para cima. No início do arranque foi um bocado difícil, mas depois quando consegui ter uma grande distância consegui ser mais fácil. E aqui então a Maria Maia. Pódio do C1 infantil feminino. E agora passamos ao K1, iniciado a feminino, também 2 km, porque também é um escalão com atletas mais novos. Sim, aqui já uma novidade, algumas das novidades que aconteceram neste campeonato, a divisão entre estes escalões iniciados e infantis, que os atletas do primeiro ano se competem só com atletas do primeiro ano, são escalões que abrangem atletas com 2 anos, com dois anos de nascimento diferentes, e a Federação bem a dividir os de 2011 para os 2010, devido a alguma diferença que há na maturidade biológica destes atletas, vendo assim alguma desigualdade e promovendo assim então uma maior igualdade agora. A maior igualdade entre cada escalão. Exatamente. Isto acontece nos iniciados e também acontece nos infantis. A divisão entre A's e B's, ou seja, primeiro anos e segundo anos dentro dos respectivos escalões. Exatamente. E aqui está a Maria Lopes, que foi dos meses aqui a grande vencedora. Sim, seguida das irmãs Craveirinha do Clube Canoagem da Mora. Maria, primeiro lugar, o que é que achaste mais difícil nesta prova? Foi no arranque que estávamos muito apertadas, mas depois do arranque consegui. Lá está, conseguiu mesmo e venceu. E agora aqui os iniciados feminino B, portanto também aqui com vários clubes a competir, aqui também mais atletas também a competir nesta prova. Sim, aqui já se nota também alguma melhoria ao nível técnico, dado também atletas que já praticam canoagem há mais tempo. São atletas nascidos em 2010 e esta prova foi dominada aqui logo numa fase inicial por este trio, 2 atletas dos meses e uma de canoagem da Amora.
Já se vê aqui também uma melhoria na técnica, uma melhor pagaiada, também um maior controle ao nível de toda a prova. Sim, já são atletas já com mais alguns anos na canoagem, a particularidade também de todos terem obrigado a ter que levar coletes. E nestes escalões também é mais uma das novidades, não se é atribuído título de campeão nacional, mas sim vencedor do campeonato nacional. Aqui nesta prova especificamente, portanto, quem ficou em terceiro a ganhar o prémio porque as duas primeiras foram desclassificadas. Sim, falharam as boias de percurso, dado este percurso não ser em linha, não ser uma reta, não é? Há ali uma ligeira curva e a tendência dos atletas é cortarem o caminho, e para não criar confusão entre as várias provas que estão a acontecer, os atletas são obrigados a cumprir boias de percurso. Exatamente. E infelizmente alguns atletas no momento de maior calor, de maior focalização na prova, esquecem-se destes pequenos pormenores, deitando tudo a perder, que é uma pena, mas são as regras, todos sabiam. Exatamente. E infelizmente tiveram que ser desclassificadas. E aqui saíram mais duas regatas, portanto, o C1 infantil A masculino, C1 infantil B masculino, e entretanto também vai sair a regata 7 e 8 dos sub-C, sub-16. Exatamente, feminino e masculino. Aqui vemos o 270, o atleta 270, que é o Pedro Oliveira, dos Meses, que acabou por ganhar esta regata 6. E aqui vemos então estas novas embarcações da canoagem. Sim, uma nova embarcação que a modalidade consegue oferecer aos amantes, abrindo assim mais o leque de possibilidades dos atletas e os amantes da modalidade poderem praticar. E foi uma estreia também este sub-16 para o sub-C, que cada vez está a ter também mais adeptos de norte a sul. E aqui temos a vencedora deste sub-16 feminino, que é a Maria Silva, do Vila Condense, aqui a mostrar que realmente tem uma grande técnica. Ora bem, aqui temos o atleta, se não me engano, 197, é o Simão Barbosa, do Ligadura, que também vence então este C1 infantil A masculino. Sim. Vemos aqui estas provas que decorreram mais ou menos todas ao mesmo tempo, mas sem se atrapalharem umas às outras. Sim, por norma, os escalões A e B largam com pouco tempo de diferença. Sim. E também, como não eram as provas onde havia o maior número de participantes, para não estender a duração das competições, a Federação e bem a incorporar várias largadas ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, quando estão a ver várias regatas ao mesmo tempo. E vemos também agora o Pedro Oliveira, dos Meses, que também está aqui a terminar, em princípio, acho eu. Acho que sim, a terminar aqui para o seu título. a sua E prova. este sim já é campeão nacional. A partir de infantil já se atribui campeões nacionais, até lá são vencedores do campeonato. E aqui vemos este plano de água para ti. Parece-te um plano de água adequado para esta prática, para este campeonato nacional de fundo? Sim, é um excelente plano, obviamente com algumas particularidades, mas isso estão lá para todos, com um percurso que não é em reta, como se referiu anteriormente. Ali uma zona em que há mais ondas em virtude das paredes das margens, mas isso e todos os atletas já sabiam. Muitos destes clubes chegaram até na véspera, tiveram hipótese de treinar, e já é o segundo ano, todos já sabiam o que se esperava. Em relação ao ano passado, o percurso até foi recuado ligeiramente para melhorar ainda as condições de água. O ano passado os atletas subiam mais para dentro, ou seja, apanhavam condições mais instáveis. Este ano a Federação teve essa preocupação de proporcionar melhores condições aos praticantes. Sinto muito bem, foi fácil porque dei um avanço grande aos meus adversários e para mim foi fácil. E estás muito feliz? Claro, a primeira prova nacional, logo assim, toda a gente fica feliz. E agora vemos aqui o Pedro Oliveira, também dos Meses, a receber o seu prémio. Foi uma prova complicada, principalmente no arranque, foi que me consegui destacar e no fim fui para a frente sozinho. O Tiago também, do Sub-16, masculino, campeão nacional. A minha dificuldade foi quando eu virei na boia lá em baixo, porque ao virar eu pensava que era um percurso mais longo, então tive que apanhar os meus colegas e foi o mais difícil da prova. De resto foi tudo normal, correu bem. Queria agradecer ao meu treinador, foi ele que me encaminhou até
esta prova e os meus, a minha evolução. E eu queria agradecer à minha mãe e ao meu pai, que estão sempre aqui a ajudar-me. E aqui então por fim a Maria Silva do Vila Condense. Eu treinei muito, eu estava ansiosa por esta prova e eu gosto muito das provas da organização de canoagem. E realmente aqui foi bastante bem organizado e realmente Mirandela sabe receber os atletas e os apaixonados pela canoagem. Temos já aqui então a prova do C1 cadete masculino. Sim. Aqui também já se vê uma técnica melhor, portanto já conseguem controlar melhor. E aqui Afonso Pereira rapidamente ir para a frente. E que esteve sempre na liderança, esteve sempre também entre os 3 primeiros, a mostrar aqui a qualidade e o excelente atleta que é. Aqui com alguma distância também, a mostrar. Sim, ele rapidamente distanciou-se dos demais adversários. E a partir daí pode gerir a prova. Canoas são embarcações que não possuem leme. Sim. Aliás, ele do primeiro para o segundo teve aqui uns grandes segundos de diferença. E ao contrário da Sub-C, os atletas têm que remar sempre do mesmo lado. No caso dos Subs, os atletas podem trocar de direita e esquerda. No caso destas canoas, em virtude daquela posição em que os atletas remam, eles são obrigados a remar sempre do mesmo lado, com um joelho apoiado, que exige uma técnica mais difícil do que no caso do caiaque e do SUP. Exatamente. E aqui está Afonso Pereira, o nosso campeão nacional em C1 cadete masculino. Aqui em segundo lugar o Leonardo Barbosa do Crestuma e Diogo Caleiro do Dark de Viana. A minha maior dificuldade sempre foi apanhar as ondas dos barcos que tinham corrido. Mais nas viragens também e sempre tem um bocado de vento. Queria agradecer ao meu treinador, à minha família que esteve aqui a apoiar e um abraço ao meu treinador. Achas que é importante este apoio dos treinadores para estes atletas? É fundamental. É uma peça-chave no sucesso e da motivação destes atletas. Nestes clubes já se trabalha com muita qualidade. No que diz respeito às canoas, no Prado é o Silvestre Pereira, nos caiaques é o José Ramalho, mas Silvestre Pereira que vamos vê-lo aqui competir e que foi um atleta olímpico, um atleta também da seleção de maratonas, um atleta com muita experiência que tem feito um grande trabalho ao nível das canoas no Clube Náutico de Prado e os resultados estão à vista. Exatamente, e aqui vemos então a regata 10 em K1 cadete feminino, portanto aqui já atletas mais velhas também e também uma maior adesão ao nível da participação. Sim. O setor feminino, felizmente, estamos a ter muita boa adesão por parte dos praticantes. Têm sido provas sempre muito disputadas e já se vê muita qualidade, o que é bom, que é o futuro da modalidade passa por estes escalões e aqui assistimos a uma bela regata. E porquê é que achas que cada vez mais mulheres estão a aderir a esta modalidade? Porque cada vez mais a sociedade está aberta a estes esportes, a modalidades ao ar livre. Há já uma certa saturação e depois da pandemia notou-se essa necessidade das pessoas virem para a rua fazer desporto e nada melhor que associarmos o ar livre com os desportos aquáticos, porque somos um país com um clima muito ameno, com vários meses de boas temperaturas que levam à prática de atividades náuticas. Exatamente. Vimos aqui André Duarte então, do Ovar a vencer este regata de... Aqui com 3 segundos de diferença em relação à Ana Batista. Aqui já fazem 5.000 metros. Correu muito bem e as adversárias também eram um bocado fortes, mas foi controlar e ao fim, pronto. Esse sorriso é de muita felicidade. Sim, andava a lutar para isto e é isso. E tem que estar feliz pela excelente performance que teve a Andreia Duarte aqui do Ovar. Aqui passamos já para a regata número 11, o K1 infantil feminino A. Lá está esta diferença entre... Sim, atletas nascidas em 2009, o infantil B são atletas nascidas em 2008.
Aqui é muito importante quem consegue manter a liderança, principalmente no primeiro lugar, para conseguir não apanhar com as ondas de quem está à frente. Isto é muito importante, este controle também. Sim, são provas em que, em virtude de haver rondagens e de largadas com várias dezenas de atletas, pode sempre haver algum incidente e acidentes e que pode pôr em causa o desenrolar ou o próprio resultado dos atletas. Daí ser muito importante os atletas que são candidatos às medalhas, aos lugares da frente, rapidamente conseguirem fugir das confusões, fazerem as rondagens sem grandes grupos, porque nós já sabemos que nas rondagens pode sempre haver pequenos toques e tudo pode acontecer e deitar-se tudo a perder. E temos aqui então Lara Martins a vencer, uma atleta do Barquinhense. Ela que esteve sempre na frente da prova e que teve cerca de 6 segundos de diferença em relação a Ana Sousa, do Saavedra Guedes, que ficou em segundo lugar. E Leonor Matos, do Arada, em terceiro lugar. Neste momento aqui foi a ondulação, mais na ponte e a seguir também. Mas pronto, foi isso. Mas foi bastante renhido este ano. Foi mais bonito do que nos outros anos, foi mais difícil. E aqui estava ela a falar exatamente daquela dificuldade na ponte, onde sim, havia atletas maior ondulação. que treinam em sítios onde não haja este tipo de ondas, que é a ondulação de retorno, chamado backwash, têm mais dificuldade porque é uma ondulação irregular, não é consistente nem constante, o que leva a maiores desequilíbrios, e se os atletas não estiverem treinados, isso põe em causa a técnica, pondo em causa a técnica, põe em causa os deslizes e os andamentos. Daí ser importante passar estas zonas com o menor grupo possível e o mais rápido possível, e como estamos a ver aqui, aquelas muralhas, as ondas provocadas pela embarcação, não é? aquele bigode de água que o próprio deslocar da embarcação provoca na água, faz depois uma onda de retorno que depois vai provocar uma oscilação nos caiaques. Exatamente. E aqui vemos as atletas, então, do K1 infantil feminino B. De referir que nestes escalões todos os atletas são obrigados a usar colete, sim, independentemente do seu domínio, não só da embarcação, mas também do meio aquático. Por questões de segurança, os atletas até os infantis são obrigados a usar sempre colete em todas as provas. E aqui estávamos a ver há pouco também a quantidade de pessoas que veio ver esta prova em relação, por exemplo, ao ano passado. Sim, o ano passado ainda estávamos em contexto de pandemia. Este ano, felizmente, já houve algum aligerar de restrições e as pessoas estão consciosas. Foi muito tempo a lutar por esse título, desde o ano passado, e nem acredito, queria muito agradecer ao meu treinador que sempre me apoiou, sempre me disse que eu conseguia e eu acreditei e que está o resultado. Este lado psicológico é muito importante para os atletas não desistirem, não é? Mesmo aqueles que já estão habituados a competir e a ganhar, é muito importante este lado psicológico para... Claro, e é um dos papéis fundamentais do treinador, principalmente nas camadas jovens, porque muitas vezes não sabem lidar com a frustração, sim, com os maus resultados, dedicam-se, empenham-se e de repente por situações externas as coisas não correm bem, e aí é importantíssimo não só o papel também do treinador, dos pais, dos colegas, e daí o facto de muitos atletas estarem a agradecer aos seus treinadores porque sentem neles um grande apoio, uma grande motivação para o treino e a dureza dos treinos do dia-a-dia. Exatamente. Esta prova aqui do K1 iniciado A masculino, estes mais pequenos, teve mesmo assim uma grande adesão. Vê-se aqui uma grande quantidade de atletas na água a participar nesta prova. Sim, foi se não o fundo com o maior número de atletas de sempre inscritos. Superámos a fasquia dos milhares, mais de 1000 atletas inscritos, o que demonstra bem a que a pujança da canoagem nossa é cada modalidade. vez mais sim, uma modalidade preferida pelos portugueses. E bem. Aqui, Manuel Duque, o vencedor, lá está, não campeão, mas vencedor em K1 iniciado masculino A. Foi muito difícil porque ele na rondagem trancou-me um bocadinho, então tive de travar. Mas fui recuperando pouco a pouco, então acho que foi uma boa prova e nada disso teria sido possível sem o meu treinador Henrique Marcelino e os meus colegas Tomás Garcia e Nolan Marcelino, que estão-me sempre a apoiar. É tão giro ver a este verbalizar apoio. E bem o papel dos treinadores. Exatamente. Agora aqui para uns mais velhos também, mas continuando em iniciado. K1 iniciado B,
onde rapidamente João Ferreira fugiu e fez uma prova completamente à parte dos restantes adversários. Vejam logo aqui na primeira rondagem o avanço que este atleta levou e dominou de uma maneira categórica esta prova. Aliás, nota-se perfeitamente em relação, até mesmo aqui em relação depois ao pódio, a diferença de um tempos. atleta até a nível de maturação biológica muito mais desenvolvido do que os restantes, daí se calhar a refletir-se também na água, mas que dominou e foi sem sombra de dúvida. Eu penso que até foi das provas em que o primeiro classificado mais distância deu ao segundo. Aqui João Carvalho Ferreira, filho de um dos vice-presidentes da Federação, Sérgio Ferreira, também ele um grande atleta. Exatamente, portanto já está no sangue, não é? Já. E aqui o campeonato à parte, o campeonato para o segundo e terceiro lugar. Exatamente. E portanto é um atleta que tem futuro na canoagem. Sim, vamos ver. Se ainda falta muitos anos, mas tudo indica, e temos aqui então o pai, Sérgio Ferreira, a entregar, obviamente, com um sorriso, orgulhoso. Muito bem. Ora bem, então aqui agora infantil A, masculino. Os pais têm que ter orgulho nestas vitórias dos filhos, não é? É uma grande motivação também. Ele que também vai participar, entretanto, numa prova, como veremos mais à frente. E vai ficar também para aí nos pódios, se não me engano. Sim, ele é um atleta de pódio no seu escalão, sem sombra de dúvida. Temos aqui então os infantis A's, prova com um atleta também a destacar-se, Martim Conceição, também de uma família de canoístas. O seu irmão Adriano Conceição, medalhado no Campeonato da Europa de Maratonas, já 2 vezes medalhado. O nosso melhor atleta sub-23 neste momento na especialidade de maratonas, e então, também tem o seu pai a competir. Isto ajuda, não é? Portanto, claro, para a dinâmica, para as dinâmicas familiares, principalmente quando se mora longe de clubes, é preciso ir buscar, pôr, levantar, tendo vários elementos da família a praticar a mesma modalidade, tudo fica mais fácil. Sim, esperamos o mesmo para o teu filho, não é? Ele, por acaso, competiu ali na prova com o filho do Sérgio, mas num campeonato perfeitamente à parte, não tem nada a ver. Estas idades, o importante é eles terem o gosto de praticar desporto. Sim. A vitória ainda não faz parte dos objetivos. Prova difícil, a água estava muito dura, digamos assim. O arranque não foi dos melhores, mas assumi a liderança e depois foi só continuar, manter o ritmo e acabar a prova. Agora o infantil B masculino, aqui já com 3 km também, e vê-se aqui também a quantidade de atletas a participar nesta prova. Isto no ano passado seria tudo junto, portanto vamos contabilizar estas duas provas juntas. Isto aqui seria seria mais talvez a atrapalharem-se uns aos outros do que propriamente a ajudar, ou não? Sim, nestes escalões há uma grande decalagem entre os atletas de top, os candidatos e aqueles que estão a fazer as suas primeiras provas, daí a Federação ter separado. Sempre que houvesse mais de 9 inscritos de um dos escalões A ou B, fazia-se essa diferenciação e funcionou muito bem. Até para quem está a começar, quem está com o escalão A, é sempre melhor competir com aqueles da sua idade, como referimos anteriormente, dada as diferenças muitas vezes que acontecem nestas idades, e assim promove-se mais o espírito competitivo. Não é que seja o mais importante, mas motiva. Sim, exatamente, pelo menos para não perderem a motivação, não é? Porque há aqui realmente uma grande diferença. Uma grande diferença para atletas que já tenham nascido em 2008 e 2009 muitas vezes. E é aqui sim nesta que víamos Martim Conceição a ganhar. Exatamente. Na outra foi os Gemeses. Os Gemeses que fez excelentes pódios nestas camadas, quer nas canoas, quer nos caiaques, a demonstrar que está a trabalhar muito bem. O Clube Náutico dos Meses, sempre um clube com muita tradição da canoagem. Sempre senti o meu colega atrás de mim, como é óbvio, e consegui arrancar na viragem para passar para a frente, e aqui no final foi o que tinha e consegui ganhar. Este espírito típico dos Conceição, já o Adriano é assim, é um atleta com uma raça e uma energia que dá tudo o que tem e o que não tem, e já está também já está bem encaminhado no seu irmão mais novo, Martim Conceição. Exatamente.
E aqui vemos novamente os sub-C, mas aqui já uma camada maior, portanto tivemos a ver os sub-16 e agora estamos a ver os júniores. Os júniores, sim. E aqui vemos este atleta, se não me engano, é o Guilherme Faria, que dá aqui uma distância enorme em relação ao segundo e aos terceiros lugares, que também aqui eu penso que terá sido provavelmente uma das maiores distâncias nos pódios entre o primeiro e o segundo. Sim, o Guilherme pertence ao Clube Fluvial Vila Condense, que está a fazer um excelente trabalho neste tipo de embarcação. Veja-se bem a diferença. Um atleta que obviamente se calhar treina com o seu treinador, que é o que também compete aqui, que é o Rui Ramos, e obviamente vem com outros ritmos. Sim. E sendo um escalão onde encontramos atletas a começar, é normal que eles já façam este tipo de embarcação há mais algum tempo, tenha uma grande diferença em relação aos demais adversários. E refletiu-se no tempo e na distância que deu ao segundo classificado. Exatamente. Foi algo que para mim dá-me orgulho, e ver que o desporto está a desenvolver, com mais pessoas a entrar, é algo fantástico, porque assim dá para competir e talvez um dia eles andarem à minha beira e fazer uma prova renhida. Também o stand-up canoe é uma modalidade nova desta competição. Esperemos que venham mais colegas, não é? Sim, claro. É sempre bom ter mais gente nas provas e dar mais ânimo para a prova. É algo fantástico ver muitas pessoas na água. Até para ser mais competitivo, não é? Portanto, porque ele aqui teve mais de 2 minutos de diferença em relação ao segundo lugar. Sim, irá ser, sem sombra de dúvida. Temos aqui então o K1 cadete, uma das provas que teve controle de manhãzinha. Este ano também referi que este ano foi a primeira vez em que houve cotas por regiões, pelos campeonatos regionais. Os atletas conseguiam o apuramento direto através da sua classificação no campeonato regional. Sempre que esse número excedesse os 50 lugares, teria que haver sujeito, eram os restantes que quisessem competir, tinham que disputar os 15 lugares em falta, porque devido ao Covid e também para a estrutura do rio e das plataformas, não era permitido mais do que 65 atletas a participar, em que escalão fosse, e nos cadetes havia mais do que 50 atletas apurados a nível regional, tiveram que se sujeitar os outros restantes a um controle de manhãzinha. E foi neste escalão para selecionar até ao máximo de 65 atletas. Foi nos K1 cadetes masculino e no K1 sénior masculino as provas em que houve controle para os 15 atletas que não competiram nos seus regionais para conseguir o apuramento direto. Que foi o caso, por exemplo, do Fernando Pimenta, que teve que participar também. As cotas foram atribuídas em função das classificações obtidas no Campeonato do Fundo do ano passado. Esta prova teve a particularidade de ter 3 atletas que não pertencem a clubes tradicionais de canoagem, sim. 3 atletas de clubes de Lisboa, 2 de Lisboa e um do Algarve, a mostrar que está-se a trabalhar bem também, e atletas com um grande futuro. Eu tentei ganhar um bocado mais de vantagem na rondagem para depois não ter de arrancar tão forte no fim. E assim estiveste sempre acompanhado pelos teus colegas, foi mesmo complicado, não é? Foi difícil, estávamos todos muito fortes, sempre a trocar onda, e pronto, foi uma prova bastante gira e complicada. Um dos grandes objetivos ao trazermos a canoagem a Mirandela era poder trazer a uma região onde a nossa modalidade está pouco desenvolvida, poder deixar um legado, que é só assim que faz sentido trazer um evento a esta região, e esse legado chama-se Clube Fluvial Mirandela, que espero que possa desenvolver aquilo que é a sua atividade e poder de uma forma regular participar nos nossos eventos. E aqui está, este foi o resumo do primeiro dia. Voltamos para o segundo dia, aqui também em Mirandela, neste Campeonato Nacional de Fundo, para mais regatas e com alguns dos maiores atletas a nível nacional. Fico por aí. Até já. Até já. O desporto tem todo o nosso apoio.